Você fez adoção de crianças mais velhas, mas em um determinado momento seu filho pediu para usar a mamadeira. Para deitar no seu colo, para chupar a chupeta, ele pode estar passando por regressão. E hoje eu vou falar tudo sobre regressão nesse vídeo. Vem comigo. Regressão na adoção. Alguns pais podem se assustar quando a criança pede algo que não condiz com a sua idade, principalmente não é compatível com o seu desenvolvimento. Mas entenda, isso é muito natural que aconteça no processo de adaptação, aproximação, ou enfim, no processo de adoção de crianças mais velhas e adolescentes. Antes de explicar o que é uma regressão, eu preciso te falar como é que acontece o desenvolvimento infantil de uma forma geral. Considerando que o desenvolvimento infantil é uma linha reta, então vamos entender que algumas crianças em condições de negligência, de violência, elas podem passar por essa linha, mas com alguns espaços em branco, o que significa que ela não viveu algumas questões, algumas situações que deveriam ser vividas durante o curso do seu desenvolvimento normal. As situações do ambiente que ela viveu, naquele momento da vida que ela precisou pular essa etapa porque ela precisava sobreviver àquele ambiente que era danoso ao seu desenvolvimento, pode ter deixado aí essa lacuna muito grande, né, e que vai fazer falta lá na frente. A regressão ela acontece numa tentativa de fechar essa lacuna. Eu digo que a regressão ela acontece como um ajuste do desenvolvimento infantil dentro do processo de adoção. Quando ela acontece, significa que a criança ela está considerando aquele ambiente como um ambiente seguro e que ela pode, agora que ela se sente protegida, voltar e viver coisas que ela não conseguiu viver antes. O que não significa que se a regressão não acontece, essa adoção está indo mal ou não está havendo uma vinculação, que a criança não se sente segura. Não é isso. Mas é bom entender que se ela acontecer, é muito natural nesse processo. Como é que ela pode acontecer? Algumas crianças, mesmo mais velhas, 10, inclusive adolescentes, 10 anos, 12 anos, 15 anos, podem solicitar situações que não correspondem à sua idade. Então, algumas crianças e adolescentes mais velhos, eles podem pedir, por exemplo, para ter uma chupeta, para ter uma comida na boca, ou que esse pai e essa mãe dê banho, dê colo, pedir que mame no peito. Para alguns pais isso pode parecer um pouco estranho, pedir uma criança de 15 anos, porque é muito difícil olhar para essa criança grande, com aquele tamanho, pedindo algo que não corresponde à idade dela. Mas esse pedido é uma tentativa de resgatar algo que ficou em aberto lá atrás. Que ela, naquele momento, que ela precisava viver aquilo, que ela precisava da segurança para viver tudo aquilo, ela não tinha. Ela não tinha nem alguém que pudesse fornecer esse carinho e esses estímulos ou todo esse acolhimento no momento em que ela precisava. Ela pode acontecer nos momentos mais inusitados, um pedido no meio de alguma situação muito cotidiana, e é muito natural que esses pais, às vezes, não estejam preparados para receber esse pedido. Então, num primeiro momento, às vezes pode acontecer a repulsa desses pais, de dizer assim, você não é mais criança para estar pedindo isso, olha a sua idade, olha como, assim, isso não é para você, não vou comprar uma chupeta, não vou te dar comida na boca. A criança, ela pode fazer isso de forma muito inconsciente. Ela pode não se dar conta de que ela está pedindo algo que é muito diferente ou que não corresponde socialmente falando a algo da idade dela, da idade cronológica dela. Então, parte importante desses pais entenderem que esse pedido pode tratar de uma regressão, de uma recuperação, de uma fase do desenvolvimento, é evitar esses comentários que podem, ao invés de aproximar essa criança para que ela viva
esse momento e ali gere muito mais segurança, pode assim afastar ela, né, e deixar muito mais longe de criar uma vinculação mais segura. E aí você pode pensar assim, então se a criança pedir para mamar com 15 anos, eu vou ter que dar de mamar para essa criança? Não necessariamente. Não adianta você fazer algo que também te deixe desconfortável, porque te deixar desconfortável pode transparecer para aquela criança que você não está inteira naquele momento. E isso ela já teve lá atrás. Uma pessoa que não estava inteira no momento em que ela precisava. Então, se essa criança pede para mamar, o que você deve fazer? Se mamar no peito, né, é algo que te deixa desconfortável, você precisa entender também que essa questão de mamar ou de pedir um colo, isso não necessariamente tem a ver com a alimentação em si. E se tem a ver com o acolhimento, com o colo. Se não é possível dar de mamar no seu peito, se você se sente desconfortável, é importante que você acolha essa criança no colo, que use uma mamadeira, que olhe nos olhos, que acolha aquele momento. O importante é entender o que essa criança está pedindo, que vai muito além do ato em si, do chupar a chupeta, do receber uma comida na boca ou do receber um banho. E eu falar aqui de regressão na adoção, que é importante falar da regressão na adoção, não quer dizer que outras crianças elas não tenham essa regressão, tá? Mas é muito diferente. Por exemplo, uma criança que com a chegada do irmão ela já comia sozinha ou fazia xixi já no lugar certo e passa a fazer xixi na cama, ela passa a não querer comer. Isso é uma regressão devido à insegurança. Por exemplo, chegou o irmão e agora essa atenção que era voltada só para mim volta para o irmão e eu não tenho mais. Então, é uma regressão no sentido de eu estou me sentindo insegura, por favor, me dê a atenção que você me dava antes, tá? A regressão na adoção, ela se diferencia pelo fato daquela criança ela voltar para preencher aquilo, o que não significa que assim, ela tem 2 anos, que ela desaprendeu a fazer algo que ela sabia para poder voltar e querer mais atenção. Na verdade, ela volta para um ponto, ela continua no desenvolvimento que ela tá, e ela volta para um ponto em que ela não viveu, em que ela quer viver aquilo. Muitas crianças, elas querem, inclusive, nascer de novo. Então, é importante ver isso porque pode ser impactante para quem adota, por exemplo, ver uma criança de 12 anos pedindo para mamar, uma adolescente de 15 anos pedindo uma chupeta. Então, isso pode ser impactante. Então, é bom diferenciar essa regressão porque alguns pais podem pensar assim, poxa, adotei um menino de 12 anos e agora eu vou ter que dar uma comida na boca porque ele voltou, não vai mais fazer o que ele fazia. Não, ele vai fazer. Tá? É uma tentativa de recuperar aquele desenvolvimento que ficou perdido. Mas até quando? Existe limite para essa criança regredir? Não tem limite, isso vai depender de quantas lacunas ficaram aí ao longo do desenvolvimento dela. Quanto mais essa criança sofreu, mais lacunas ela tem. Então, para mais pontos ela atrás lá no fundo, lá nos primórdios da sua idade, ela pode regredir. E uma criança ou adolescente regredir é um sinal que ele está se vinculando e que ele está seguro naquele ambiente. Então é importante. Então, quanto mais ele regride, no sentido de que ele consiga pedir isso, ele consiga verbalizar o que ele precisa, é importante porque ele confia nessas pessoas. Em algum determinado ponto, você pode pensar assim, mas essa criança ela veio fazendo isso. Ela veio já fazendo determinada ação ou que é muito além da idade dela e agora ela regrediu. É importante que a gente não confunda também essa regressão com uma falsa independência que a criança pode ter criado para poder sobreviver àquele ambiente. Então, ela já escolhia a roupa dela sozinha, ela já cuidava do irmão mais novo sozinha, mas entenda que isso é um ponto que não é de responsabilidade de uma criança muito pequena, por exemplo. Então ela teve que passar a fazer isso, mesmo isso não sendo o papel dela, para que ela conseguisse sobreviver àquilo. E agora ela precisa aprender a ser cuidada. Então ela precisa realmente, em alguns momentos, regredir esse papel,
para que ela possa ser cuidada e viver a infância que lhe foi negada em outro momento. É importante que os pais aproveitem esse momento para explicar a essa criança que agora ela tem quem cuide, agora ela não precisa mais fazer uma determinada coisa, porque isso é uma preocupação de adulto. Desse jeito, esses pais eles estão trazendo essa criança para um lugar de filho, que às vezes ela nunca teve a oportunidade de ser. Então, assim como ela precisa aprender a ter esse lugar de filho, ela, quando tem esses episódios de regressão, ela vai aprender naquele momento como é ser cuidada por essas pessoas atenciosas, né? Como é ser uma criança, como é ser cuidada por alguém. E muitas vezes ela não teve essa oportunidade. Então, no momento em que essa criança apresentar um comportamento de regressão, você faz aquilo com todo o cuidado possível, como se realmente estivesse fazendo numa criança daquela idade. Então, se é para trocar uma fralda, troque com todo aquele cuidado, como se estivesse trocando no recém-nascido. Se você se pediu para dar uma comida na boca, dê com todo aquele cuidado e com toda a atenção, como se você estivesse dando para uma criança de 2, 3 anos. Isso vai fazer com que essa criança aumente a segurança e sinta que ela supriu aquele ajuste de desenvolvimento que ela voltou para ter, que ela precisava ter para seguir o seu desenvolvimento normal muito mais segura que antes. Fazendo isso, você permite que essa criança seja, que ela viva aquilo que ela precisava viver. Não existe um manual para saber sobre qual regressão vai acontecer ou não. Isso tem muito a ver com a história, com os gatilhos dessa criança e, inclusive, diferenciar essa regressão de ajuste de desenvolvimento para uma regressão que é gerada pelo gatilho, que é o gatilho do trauma, que ele volta àquele ponto mais seguro que ele encontrou, que pode ser um ponto lá atrás, e a condução pode ser muito parecida, de acolhimento, ali, de carinho, de afeto, de segurança. Quando essa criança ela se sente segura, é possível ela recuperar todo o seu aprendizado cognitivo, emocional, biológico, porque aquele ambiente está propício para ela. E se você, mesmo sabendo de todos esses processos, entende que não consegue passar por isso sozinho, é importante que procure uma ajuda especializada, principalmente para entender se essa regressão é mesmo do processo da adoção, se tem a ver com a história dessa criança, ou se tem a ver com algo acontecido, algum gatilho acontecido, ou para saber se tem a ver com alguma situação ocorrida recentemente. O mais importante é que, seja através dos pais ou através dos profissionais, que essa criança consiga recuperar a sua curva de desenvolvimento. Se você ainda tem alguma dúvida sobre regressão, deixa seu comentário aqui embaixo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a sinalização dos novos vídeos. Um beijo e até lá!